Olá, estudante, tudo bem com você? Vamos fazer hoje a resolução da prova do PISM-1 2025. Eu vou apresentar aqui para vocês os slides, eu já disponibilizei na aula anterior o PDF com a prova, né? Então, vocês perceberam lá como é que é feita a prova do PISM-1. Tem uma página com instruções, então a prova de Química aparece no primeiro dia das questões do PISM-1, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa resolução. Vocês vão perceber que a prova do PISM, ela vem com uma tabela periódica, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Aqui, como eu tirei um print, ela não está excelente, né, de qualidade, porque ela estava pequenininha, eu aumentei, mas ela vem aí com o número atômico, o símbolo químico do elemento, o nome do elemento, o peso atômico e tudo mais. Então, ela vem bem completinha. Vamos lá iniciar a resolução da questão 16, que é a questão de química, que é a primeira questão de química que está aparecendo na nossa prova, dizendo assim, ó, química objetiva, a tabela periódica se encontra disponível para consulta no final da prova, eu coloquei ela em primeiro lugar para a gente voltar nela mais fácil se precisar, né? Diz assim, muitos livros didáticos representam as espécies químicas, elétrons, núcleos, íons, átomos e moléculas por meio de círculos. Para diferenciar cada uma delas, os círculos apresentam algumas diferenças, como, por exemplo, cor, textura e contorno. Na figura apresentada, os círculos estão representando espécies em uma reação química hipotética. Então, olha só. Aqui seria um tipo de átomo, né? Essa bolinha com uma textura dentro seria um tipo de átomo, essa outra com listras seria outro tipo de átomo, e essas bolinhas brancas seriam outro tipo de átomos. Então, aqui nós demonstramos, olha, reagentes e produtos. A partir dessa figura, o modelo atômico que explica a reação química hipotética apresentada é aquele proposto por. Então, o que o examinador, o que a prova do PISM quer de você nessa questão? Quer saber se você está dominando a lei de Lavoisier e a lei de Lavoisier, que é aquela que a gente já falou da conservação das massas, uma das leis ponderais, né? E esse modelo também tem muito a ver com o modelo de quem? O modelo de Dalton. Por quê? O modelo de Dalton é aquele que explica justamente a conservação de massa, né? O modelo de Dalton, onde fala que o átomo é indivisível, indestrutível, e que também fala que reações químicas são rearranjos de átomos. Ou seja, aqui, né, a gente vai procurar alternativas que falem sobre Dalton. Então, a gente já fica aqui, olha, começando assim, né, a gente já percebe algumas coisas interessantes. Vamos lá. Eu vou ler todas e a gente já vai identificando as que podem ser e as que não podem ser. Então, já sabendo que tem a ver com Dalton, a gente já fica entre a A e a B, correto? Dalton, já que os círculos 1 e 2 representam o núcleo do átomo e o círculo 3 os elétrons, opa, isso aqui é uma armadilha. Por quê? Está falando aqui de elétrons. Não, isso aqui não são elétrons, são átomos. Possivelmente, essa bolinha menor seja H, seja hidrogênio. Ele está falando círculo 3, né? Isso aqui possivelmente seja hidrogênio. E os outros elementos, isso aqui pode ser, não estou afirmando que é, mas pode ser possivelmente isso aqui, pode ser o oxigênio. Por exemplo, isso aqui poderia ser uma água, né? E esse outro poderia ser uma amônia? Poderia. Então, Dalton, já que círculos 1 e 2 representam o núcleo do átomo, não, gente, nada a ver. Círculos 1 e 2 representam átomos e não núcleos dos átomos. E círculo 3 os elétrons? Não. Círculo 3 também são outros átomos, átomos menores. E Dalton também, gente, não previu cargas, né, no modelo atômico dele. Dalton não previu elétrons, não previu núcleo de átomo, não previu prótons,
ou cargas elétricas. Ou seja, nada disso poderia ser de Dalton, né? Letra B, Dalton, já que todos os círculos são representados como esferas maciças e indivisíveis. Olha a relação direta. Sim, Dalton é aquele que demonstra o átomo como indivisível, indestrutível e mostra reações químicas como rearranjo de átomos. É a resposta correta. Vamos analisar as outras? Modelo de Rutherford, já que o círculo 3 representa os elétrons e por isso é menor que os círculos 1 e 2, nada a ver, né, gente? Rutherford, vamos lembrar que ele falou sobre modelo atômico chamado sistema solar. Eu falei do apelido, né, do modelo sistema solar. Eu vou colocar aqui o apelido bola de bilhar, que é o mais comum do modelo de Dalton. Modelo sistema solar, ou seja, voltando aqui no Rutherford, modelo sistema solar que representa o núcleo contendo prótons, eletrosfera contém elétrons e os elétrons girando, né, ao redor do núcleo, que giram ao redor do núcleo. Letra D, Thomson, já que os círculos 1 e 2 representam cargas positivas e o círculo 3 a carga negativa do átomo. Olha, Thomson é o modelo, apelido dele, né, pudim de passas, foi o descobridor do elétron, foi aquele que falou que o átomo continha uma massa positiva com elétrons negativos incrustados nela. Então, não pode ser Thomson. Isso aqui a gente já viu, né? Essas opções A, C, D e até a opção E também, elas vão falar de elétrons, de núcleo, de prótons, de cargas elétricas, né? E essa representação aqui não é disso, ela é de átomos. Então, a letra E, o erro dela é falar que os círculos representam reagentes que permanecem os mesmos nos produtos. Uai, se reagente permanecesse o mesmo, não ia chamar produto, ia chamar reagente, né? Não é que o reagente permanece o mesmo. Na verdade, é isso aqui, né? Essa ideia aqui de cima de Dalton, ó, que reações químicas são rearranjos de átomos. Então, os reagentes, vou colocar assim de forma geral, átomos de reagentes se organizam, se reorganizam para formar produtos. Os átomos são os mesmos. Qual que é o problema dessa letra E? É que fala que os reagentes permanecem os mesmos. Não, os átomos são os mesmos, onde estão se reorganizando, se rearranjando. Mas essa afirmativa está errada. Então, se você errou essa questão, veja novamente os temas lá da semana 1, né? E revise as ideias de cada cientista. Lembrando que reações químicas são relacionadas com rearranjo ou reorganização de átomos, tá bom? Então, veja que está acontecendo isso aqui, nessa questão, são rearranjos de átomos. Lembra que a relação de Dalton com a conservação de massa é que Dalton explica a conservação de massa, tá? A relação entre Dalton e a conservação de massa, ela é muito grande. Continuando aqui com a questão 17, diz assim: o solo tem em sua composição substâncias sólidas, líquidas e gasosas. Entre as substâncias gasosas estão o gás carbônico, o óxido nítrico e o metano. Sobre esses gases presentes no solo, assinale a alternativa correta. Então, nós estamos falando aqui de solo, né? E apesar de que não é exatamente comum, né, que a gente evidencie a presença de todas essas substâncias gasosas no solo, essa questão traz justamente esse contraponto. Então, vamos ler as alternativas. A pecuária é uma atividade que contribui para a poluição do solo e do ar devido exclusivamente à liberação do gás carbônico pelos animais. Então, olha só, pecuária é a produção de gado, né? E os animais vão liberar gás carbônico? Não. Os animais, eles geram gás metano, CH4.
Ele que é o gás mais comum dos animais gerarem. Letra B, o gás carbônico, ao reagir com a água e formar um ácido, tem sua concentração diminuída, o que torna o solo mais fértil. Outra distração, né? O gás carbônico, realmente, quando ele é colocado em água, ele vai formar um ácido. Quem é? O H2CO3, ácido carbônico. Porém, está falando que esse ácido vai tornar o solo mais fértil? Não, né? Um ácido vai tornar o solo mais fértil? Não tem nada a ver. Letra C. O metano, então CH4, é um gás que, ao chegar à atmosfera, pode contribuir para o efeito estufa, aumentando a temperatura do planeta, é a alternativa correta, né? Por quê? O gás metano, gente, ele é um gás do efeito estufa. Gás do efeito estufa. Então, o gás metano, ele é um dos principais gases do efeito estufa. Por quê? Porque ele acaba sendo 25 vezes mais potente para o efeito estufa do que o CO2, por exemplo. Então, ele é capaz, sim, de aumentar a temperatura do planeta, agravando o efeito estufa, né? Na letra D, o nitrogênio que forma o óxido nítrico tem propriedades diferentes daquele presente nos fertilizantes. Gente, o nitrogênio presente nos fertilizantes, ele é, né, o mesmo nitrogênio que está presente no ácido nítrico. Então, a letra D não faz sentido. A letra E, o ácido nítrico, então, só relembrando quem é ácido nítrico, HNO3, tá? É o ácido nítrico. Tem duas alternativas falando dele aqui, só para você saber quem é. O ácido nítrico é um poluente específico do solo, pois ele é produzido pelos micro-organismos presentes nele. Totalmente nada a ver, né? Se você errou essa questão por algum motivo, volte e reassista a aula da semana 7, onde eu falo da composição do solo, o que está presente no solo, né? E as características da poluição que provém do solo. Então, o PISM, ele pode te testar em relação, né, para ver se você entende essa questão do desequilíbrio na composição do ar e do solo e como isso afeta o clima. Ok? Então, 17, letra C. A questão 18, gente, ela foi uma questão anulada, mas eu quero resolver com vocês mesmo assim, para você entender o porquê que ela foi anulada. Vamos lá? Os fenômenos observados no meio ambiente e as ações humanas que podem afetar estes eventos podem ser classificados como transformações químicas ou processos físicos. Considere os seguintes fenômenos: precipitação de chuvas, que nada mais é do que cair a chuva, né? Então, o que a chuva é? Ele está querendo que a gente destaque transformações químicas. Vamos falar, então, de quais, né? Já vou aqui lendo e classificando quais são fenômenos químicos ou físicos. Precipitação de chuva, com certeza, é um fenômeno físico. Acontece pela passagem da água no estado gasoso, que volta a ser água no estado líquido. Então, isso se chama o quê? Condensação. Então, essa aqui, física. Então, a gente já pode cancelar aqui letra A e letra B, fenômeno físico. Eliminamos duas alternativas. Evaporação da água. Novamente, gente, a evaporação é uma mudança de estado físico da água. A água era líquida, né? E foi para o estado gasoso. Mudança de estado físico. Então, muito tranquilo. A gente já pode eliminar aqui a letra C e até a letra E. Ou seja, só por essas duas a gente já chegaria na resposta correta, letra D. Mas vamos analisar as outras e entender? Destruição da camada de ozônio. Olha o que acontece. A destruição da camada de ozônio, a gente sabe que é realmente uma reação química. Por quê? Porque ela acontece quando o ozônio, que é o O3, é quebrado por radicais livres, como o íon
cloreto, o íon monóxido de nitrogênio, etc. Então, é uma reação química sem dúvida. Número 4, aquecimento global devido ao efeito estufa. Então, olha só, o efeito estufa, ele é um fenômeno físico. Por quê? Porque ele acontece por causa da retenção de calor por excesso de gases, né? Por gases como CO2, CH4, etc. Só que aqui que está o detalhe, esse número 4 merece a nossa atenção porque o fenômeno é físico, mas a causa do fenômeno é química. Talvez seja aí o problema que levou à anulação dessa questão. Porque a causa do fenômeno é o quê? Justamente queima de combustíveis, que é uma causa química, né? Então, talvez aqui seja o problema maior dessa questão número 4, afirmativa 4 aqui. A afirmativa 5 é a queima de combustíveis fósseis. Sim, que é um fenômeno químico, é uma transformação química, né? Toda reação de combustão, toda reação de queima, ela é um fenômeno químico. Então, as substâncias originais, né, o combustível mais o gás oxigênio, vão formar, numa queima completa, CO2 e água. Então, é uma reação química, com certeza. Eu acho, eu não tive acesso, né, ao porquê essa questão foi anulada, mas eu entendo que, apesar de conter, né, na alternativa D, a resposta esperada para a questão, né, eu acho que pode ter sido o motivo da anulação, ter sido a ambiguidade dessa questão. O que significa isso? Possivelmente pelo fato do item número 4 ali ser interpretado de uma forma ambígua, duvidosa, né, ou com mais de uma resposta, é que tenha, talvez, anulado essa questão. Então, numa classificação rigorosa, aquecimento global devido ao efeito estufa é um fenômeno físico, porque é um fenômeno atmosférico, né? Apenas foi ali causado pela retenção de calor por causa dos gases. Mas, por causa da origem dos gases ser um fenômeno químico, talvez o PISME, né, justamente associa frequentemente esses fenômenos a processos químicos, a banca talvez tenha considerado o item 4 como uma transformação química, né, em algum recurso, e aí, para conservar a isonomia da prova, né, talvez essa questão pudesse ter mais de uma resposta correta, então forçou a anulação para garantir a justiça para todos os candidatos, tá bom? Então, a alternativa correta, na minha opinião, seria a letra D. A anulação talvez possa ter sido por uma falha técnica na formulação da questão que gerou uma certa insegurança jurídica em relação à resposta correta. Se você teve dúvida nessa questão, né, você pode revisar semanas 6 e 7, onde tratamos um pouco dos óxidos e aplicação no efeito estufa, na semana 7, principalmente questão de química ambiental. Na questão 19, diz assim: atualmente o Brasil tem sofrido com longos períodos de seca no norte do país e grandes enchentes na região do sul. Assim, a água potável no nosso dia a dia tem se tornado cada vez mais importante para a população. Durante o processo de tratamento de água para a produção de água potável, então, a água potável, tratamento de água, a gente viu na semana 7, né? Essa é uma questão, então, sobre o tratamento de água. O tema dela principal é este. Letra A. A etapa de desinfecção gera um precipitado que mata o organismo? Qual que é o problema dessa alternativa? Desinfecção realmente mata os organismos, mas não gera um precipitado. Quem gera precipitado é a etapa de decantação, né? Letra B, galhos, folhas, terra e outras impurezas são separados da água na etapa de desinfecção? Essa primeira etapa aqui, gente, seria de gradeamento, né? Quem gera precipitado seria a decantação. O flúor é adicionado com a finalidade de eliminar micro-organismos como as bactérias. O flúor não tem a ver com os micro-organismos.
O flúor é para eliminar o quê? Cáries da população. Então, não tem a ver, letra C. Letra D, ocorrem várias etapas, entre elas a floculação, a decantação e a destilação. Não, gente, destilação é um processo muito caro e não é feito em grande quantidade de água, né? Ele é feito em laboratório, para quantidades pequenas de água, para separação de misturas, por exemplo, de uma água com sal, não é feito em uma estação de tratamento de água. Letra E, o sulfato de alumínio é utilizado para formar flocos com partículas de impureza? Sim, é a correta. Qual que é a armadilha dessa questão? Misturar muitas etapas de tratamento de água, né? Então, aqui o PISM inverteu muito as etapas, inverteu muito a função de cada etapa. Então, por exemplo, na letra A, desinfecção não gera precipitado. Na letra B, grades são usadas para tirar galhos, folhas e terra, né, principalmente galhos e folhas no gradeamento. A terra poderia ser tirada mais na etapa de decantação. Letra C, flúor não é para matar micro-organismo como as bactérias, é para prevenir a cárie. Letra D, confusão ali, né, usando a palavra destilação. Lembrando que destilação é um processo mais caro, ele é utilizado em laboratório e ele não vai ser usado numa estação de tratamento de água, né? E letra E, que é o correto, é o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele é um coagulante, ele é um poderoso coagulante utilizado para reagir com a água. Então, ele reage com a água e com o óxido de cálcio, né? Para formar aqueles flocos mencionados ali, que a gente pode falar que são flocos gelatinosos, que vão acumular, agarrar a sujeira mais fina e vão permitir, na próxima etapa, a decantação, né? Que a decantação é uma outra etapa. Se você errou essa questão, veja novamente a aula da semana 7 sobre o tratamento de água e veja a função de cada uma das substâncias que a gente coloca para tratar a água, tá? Veja que o PISM aqui, para te confundir, ele inverteu bastante várias etapas para causar confusão, né, nas alternativas. A questão 20, ela vai falar para nós sobre estados físicos e interações intermoleculares. Então, diz assim, a atmosfera é uma mistura complexa de gases e seu componente majoritário é o gás nitrogênio, N2. É possível passar o N2 gasoso para o estado líquido através da diminuição da temperatura. Assinale a alternativa que descreve corretamente as moléculas de N2 nos diferentes estados de agregação. Então, essa questão sobre o nitrogênio, gente, ela é importante para a gente entender sobre mudança de estado físico. Ou seja, um tipo de pegadinha aqui, né? Ele está querendo saber assim, ó, quando eu pego o nitrogênio gasoso e diminuo a temperatura para ele se transformar em nitrogênio líquido, diminui a temperatura. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mexendo em quê? Eu estou mexendo na ligação entre os dois átomos de nitrogênio aqui, ou eu estou mexendo na interação entre as moléculas, interação intermolecular. Então, vamos ver. Letra A, a energia cinética das moléculas de N2 é muito maior no estado gasoso do que no líquido, e as interações intermoleculares são mínimas no estado gasoso, que já é a nossa correta, né? Aqui, gente, quando eu penso numa molécula de gás nitrogênio aqui, no estado gasoso, eu penso nelas muito agitadas, por isso que fala energia cinética é a muito maior, porque é a agitação das moléculas, elas estão muito agitadas, se batendo umas nas outras, batendo contra o aparelho do recipiente, muito agitadas. E, devido a essa agitação, elas não estão tão próximas umas das outras, então as interações intermoleculares são realmente menores no estado gasoso. É um tipo de pegadinha clássica aqui, né? Confundir a quebra de ligação com a interação intermolecular. Então, vamos ver a letra B. As moléculas de N2 estão mais próximas entre si no estado líquido do que no gasoso. Isso é verdade.
pois as interações intermoleculares são mais fracas no líquido do que no gás. Isso aqui que a parte está errada, né? Interações intermoleculares são mais fortes no líquido do que no gás. Letra C. Quando aquecemos o N2 líquido, fornecemos energia para quebrar ligações químicas covalentes. Está falando que quando eu forneço energia, eu estou quebrando essa ligação covalente aqui? Nada disso. É isso que eu estava falando de pegadinha, né? Confundir quebra de ligação química com mudança de estado físico. Então, quando eu forneço energia, não estou quebrando a ligação covalente. Essa ligação covalente aqui, gente, ela é muito forte. Agora, quando eu forneço energia, eu estou realmente quebrando a interação intermolecular. É isso que acontece nesse caso. Eu estou realmente quebrando a interação intermolecular que une essas moléculas e que permite a mudança de estado físico. Essa interação intermolecular, se eu comparar com a ligação covalente, a interação intermolecular é muito mais fraca e mais fácil de ser quebrada do que a ligação covalente, que é muito mais forte comparado a ela, que é o que une um átomo de nitrogênio a outro. Aqui, então, vamos ver as outras alternativas, por que estão erradas. Essa aqui está errada por causa de quebrar ligações químicas covalentes, está errado, né? Na letra D, as moléculas de N2 têm menor energia cinética no estado líquido do que no gasoso? Não. Energia cinética é o movimento. Tem muito maior movimento no estado gasoso do que no líquido, e não o contrário. E por isso é preciso resfriamento para passar ao estado gasoso. O resfriamento passou do gasoso para o líquido e não o contrário. Letra E. As moléculas de N2 são as mesmas no estado líquido e gasoso, e por isso o efeito das interações intermoleculares é o mesmo em ambos os estados físicos? Não, tá tudo errado, né? Então, é muito maior o movimento no estado gasoso, a energia cinética, e as interações entre as moléculas já no estado gasoso são menores. Então, a resposta certa é letra A. Se você teve dúvida nessa questão ou errou, volte para ver a semana 3 e 4, principalmente a semana 4, que vai falar das interações intermoleculares, tá? Lembrando que gás, estado gasoso, tem alta energia cinética, alta movimentação das moléculas, mas a interação entre as moléculas é baixa. Passando agora para a nossa questão discursiva, primeira questão discursiva aqui, ou dissertativa, né? A água que chega até as residências nos grandes centros urbanos passa por tratamento em uma estação. Assim, ela chega às torneiras de forma insípida, sem sabor, incolor, sem cor e inodora, sem cheiro. Mas, ao fervê-la no nível do mar, observou-se que a temperatura atingiu um valor superior a 100 graus. A partir da situação apresentada, responda: por que a temperatura de ebulição da água que chega às torneiras passou dos 100 graus? Então, vamos entender isso aqui, ó. Letra A. Quando a gente está falando de uma água que é tratada, olha, a água tratada, ela é uma substância pura ou uma mistura? A água tratada é uma mistura. Ela não tem só água nela, né? Então, quando a gente usa para responder às questões dissertativas, discursivas, você precisa usar linguagem mais formal, tá bom? Então, a água tratada, ela é uma mistura. Ou, se você quiser colocar, uma solução homogênea. Ou seja, tem água, mas tem outras substâncias dissolvidas, né? Ela vai ter vários íons dissolvidos. Então, a água tratada é uma mistura ou solução homogênea que contém íons dissolvidos. Quando a gente coloca esse sal na água, né, que vão vir dos sais, os íons dissolvidos que vêm dos sais. Então, a presença dessas substâncias, desses sais, provoca um aumento na temperatura de ebulição da água, porque a água só sofre ebulição, né? Só passa a ferver a 100 graus quando ela é pura. Só tem H2O nela. Se tiver outra coisa junto, a temperatura de ebulição é maior. Então, verificando aqui novamente, pergunta:
Por que a temperatura de ebulição da água que chega às torneiras passou dos 100 graus? Porque a água tratada é uma mistura, uma solução homogênea, que contém íons dissolvidos, que são sais, e a presença dessa substância, eu posso colocar aqui um E, né? A presença dessas substâncias, que são os sais, provoca um aumento na temperatura de ebulição da água. Então, respondemos a letra A. Letra B. Em regiões onde existe a falta de água potável, é muito utilizada a água de açudes. Que procedimento a população deve seguir para tornar essa água potável? Então, a gente aprendeu na aula da semana 7 que o tratamento formal de água é aquele que passa por uma estação de tratamento de água. Porém, quando a pessoa não tem uma água que vem da estação de tratamento de água, o que ela tem que fazer? Primeiro passo, né? A água, não economize palavras na sua resposta, tá bom? A água deve ser filtrada, primeiramente, né? O que é muito falado? Filtrada e fervida, né? Se já for filtrada e fervida, já é alguma coisa, mas ela deve ser filtrada para a remoção de partículas sólidas, fervida para eliminar alguns micro-organismos e aqui essa opção de fervida poderia até ser opcional, tá? Mas aqui você não pode abrir mão dessa última alternativa. Em seguida, deve ser clorada. Então, sim, tem que adicionar hipoclorito de sódio nessa reação, né? Para a desinfecção completa e matar os micro-organismos. Eu coloquei a opção de ferver também, só que só ferver a água elimina apenas alguns micro-organismos. O ideal realmente é clorar a água, adicionar hipoclorito de sódio, por exemplo, que está presente na água sanitária, é uma boa forma de clorar a água para desinfecção, para matar os micro-organismos. Na letra C, alguns íons contaminantes podem estar presentes na água que bebemos, dentre eles os íons bário, cádmio e arsênio. Qual a fórmula do íon bário? Então vamos lá. Quem é bário? Vamos voltar lá na tabela periódica. Vamos procurar o bário aqui na tabela periódica. Onde ele está? Ele é isso aqui, ó. Íon bário é da família 2A. Então vamos voltar lá. O íon bário é da família 2A. Quem está na família 2A geralmente vai fazer o quê? Doar 2 elétrons, né? Então ele vai ter uma carga 2+. A fórmula vai ser o quê? É o símbolo do elemento químico Ba e a carga dele 2+, porque ele quer a fórmula do íon. Então a fórmula é Ba2+. A nossa última questão dissertativa aqui. A água da chuva é naturalmente ácida devido às reações químicas entre os óxidos presentes na atmosfera e a água, formando diferentes ácidos, tais como ácido carbônico, olha ele aí, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Escreva a equação química para a formação do ácido carbônico na chuva ácida a partir do gás carbônico presente na atmosfera. Muito bem, vamos lá então. Gente, chuva ácida, ela é muito importante, né? Então, para formar o ácido carbônico, H2CO3, a gente vai ter que fazer uma reação que a gente chama de reação de adição. O tipo de reação é uma reação de adição ou reação de síntese, tudo bem? Reação de adição ou de síntese. Uma reação de combinação. Então, o que ele descreveu aqui em cima? Óxidos misturados com água. Então, qual que é o óxido que ele quer? Gás carbônico. Como é que eu represento esse gás carbônico? O CO2, que reage com quem? Com a água. Quem é a água? H2O. O que ela vai formar? O H2CO3. Verifique se essa reação está balanceada. Um carbono no reagente, um carbono no produto. 3 átomos de oxigênio no reagente, 3 no produto, 2 de hidrogênio no reagente, 2 átomos de hidrogênio no produto, está corretamente balanceada. Poderia colocar aqui os estados físicos. Gás carbônico, né? Água líquida
e o H2CO3, que é geralmente um estado aquoso, tá bom? Porque ele vai estar presente na chuva ácida. Então, essa seria a resposta da letra A. Reação de adição ou síntese para a formação do ácido carbônico. Letra B, fala assim: o carbonato de cálcio dos monumentos sofre ataque do ácido sulfúrico, presente na chuva ácida, formando o sulfato de cálcio. Escreva a fórmula molecular desse sal formado. Então, vamos entender aqui. Não precisava fazer a reação toda, tá bom? Vou só mostrar para vocês o tipo de reação de neutralização que está sendo destacada aqui. Ácido sulfúrico, que reage com quem? Com o carbonato de cálcio, CaCO3. Toda reação de neutralização vai formar sal e água, não é? Então, a resposta é só a fórmula do sulfato de cálcio que ele quer, mas só para evidenciar para vocês o que vai formar aqui, ó. Nós teremos a formação de dois grupos H+, um SO4, 2-. Nós vamos ter aqui o Ca2+, e o CO3, 2-. Então, quando eu junto aqui, ó, H2 com o CO3, vai formar um ácido carbônico. Só que a gente viu aqui em cima que o ácido carbônico, ele não fica estável, né? Ele se decompõe. Ele vai se transformar aqui em CO2 mais a água que apareceu aqui nessa fórmula. E o sulfato de cálcio, quem é o sulfato de cálcio? É isso aqui, ó. É o Ca com SO4. Então, o Ca tem fórmula 2+, carga 2+, SO4 tem carga 2-. Então, para neutralizar, a proporção está correta já, né? Então, a fórmula do sal, você não precisava ter feito aquela reação toda ali não, tá? A resposta é só essa que tá azulzinha aqui de baixo. A fórmula do sal, sulfato de cálcio, é CaSO4. Resposta da letra B. Eu fiz isso tudo aqui para você entender, né, a formação que acontece. Então, formaria sulfato de cálcio mais ácido carbônico, só que esse ácido carbônico ele é instável e ele vai, então, se decompor em CO2 e água. Ele vai se transformar nisso aqui de baixo, tá bom? É só uma orientação aí para você. E por último, a letra C. Quais elementos químicos e quantos átomos de cada elemento estão presentes no ácido nítrico formado na atmosfera? Para você saber isso aqui, o que você tinha que saber? A fórmula do ácido nítrico, né? Que é o HNO3. Esse é o ácido nítrico. Então, ele quer saber quais elementos químicos? Os elementos químicos e suas quantidades são: quantos átomos de hidrogênio? Um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então, a resposta é essa, da questão 2, letra C. Contar e falar quais são os átomos. Então, a fórmula do HNO3, que é o do ácido nítrico, né? Os elementos presentes serão hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E a quantidade: um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Tranquilo? Então, encerramos aqui a correção da prova do PISM-1, ano de 2025. A gente percebeu que a química do PISM é lógica e não decoreba, né? E a mensagem final que eu deixo para você é: confie no seu esforço. Você já tem o mapa, você já tem as ferramentas e você já está pronta para a prova do PISM. Boa prova e qualquer dúvida pode me mandar mensagem, um molde de beijos.